Vamos seguir São Paulo para Brasília. Nós vamos falar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Rani Veloso chegando aqui no nosso 3 em 1. Boa tarde, Rani. Feliz 2026 para você. Conta pra gente as últimas informações que a gente tem do ex-presidente. Ele já recebeu alta? Alguma previsão a respeito disso? Feliz 2026 para você também, Kobayashi, e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília, que seja um ano de paz que a gente está precisando. Bom, por aqui, em frente ao Hospital DF Star, onde Jair Bolsonaro está internado desde o último dia 24, há mais de uma semana, portanto, há uma movimentação da imprensa. Também há um carro aqui descaracterizado da Polícia Militar, fazendo aqui uma espécie de ronda. Também já houve aqui 2 batedores da Polícia Militar que passaram nesta rua mais cedo. Houve também um policial militar que entrou no hospital, conversou com a recepcionista e foi conduzido às dependências do hospital, mas também já deixou. O carro da família Bolsonaro acabou de entrar, tá mais ou menos 40 minutos que o carro entrou. É o carro que, por exemplo, o Michele Bolsonaro também usa, é o carro do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o Igor Damasceno, repórter aqui da Jovem Pan, deu a informação mais cedo de que ele já havia recebido alta. Mas o Hospital DF Star disse que não vai se manifestar, não vai emitir boletim sobre o estado de saúde do ex-presidente, porque também houve aqui informações de que ele estaria fazendo também exames hoje, talvez por alguma recomendação dos médicos sobre a alta. Os médicos também, Cláudio Birolini, que acompanha Jair Bolsonaro desde os últimos procedimentos, não responde às mensagens sobre se realmente Bolsonaro já teve alta. Então é um silêncio total, e o silêncio também fala, né? E até o momento a Polícia Federal também diz que não vai dar informações sobre transferências de presos. Então a gente está aqui, eu estou posicionada exatamente, como vocês podem observar, na saída do Hospital DF Star, e aqui fora uma grande movimentação da imprensa que está também fazendo plantão para essa possível saída a qualquer momento. Lá na saída, inclusive, já tem um segurança do hospital do DF Star. Talvez ele tenha sido acionado também por essa possibilidade de saída do ex-presidente a qualquer momento, e ele deve retornar à Superintendência Regional da Polícia Federal aqui em Brasília, onde ele cumpre a pena por tentativa de golpe. Ani, uma outra informação é a do Judiciário, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, voltando a negar um pedido da defesa de Bolsonaro. Explica melhor pra gente o que foi essa decisão. É isso mesmo, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, negou o 3º pedido de prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O pedido foi feito pela defesa ainda ontem, que inclusive eles pediram que Jair Bolsonaro permanecesse no hospital até a decisão, e a decisão já foi hoje pela manhã e negativa. Moraes negou, porque de acordo com o ministro, não há requisitos legais para a concessão do benefício, uma vez que o condenado Jair Bolsonaro já apresentou reiterados descumprimentos das medidas cautelares que foram impostas a ele. E lembrou o caso da tentativa de violação da tornozeleira eletrônica, que foi exatamente o que levou à prisão nas dependências da Polícia Federal, antes mesmo do trânsito em julgado da ação penal da tentativa de golpe. Além disso, Moraes também rebateu os argumentos da defesa, que falaram sobre o quadro de saúde do presidente. De acordo com os advogados, Paulo Cunha Bueno, o quadro de saúde de Bolsonaro é complexo, progressivo e totalmente instável, e ele apresenta uma situação de saúde muito mais vulnerável do que quando eles fizeram os outros 2 pedidos de prisão domiciliar. Mas Moraes disse que, na verdade, o que se observa é que Jair Bolsonaro apresentou uma melhora no quadro de saúde depois dos procedimentos que foram feitos aqui no hospital, principalmente aquele de correção da hérnia inguinal bilateral, que foi o que motivou a sua internação. Então, Moraes diz que os médicos de Bolsonaro podem acompanhá-lo integralmente na Superintendência da Polícia Federal, isso porque eles não precisam de autorização prévia, têm acesso total liberado, assim como há um plantão 24 horas por dia, plantão médico para prestar assistência
advertência ao presidente que todas as prescrições médicas devem ser cumpridas exatamente na superintendência, onde ele cumpre essa pena inicialmente no regime fechado. Então, mais um pedido indeferido de prisão domiciliar. E a gente viu, Kobayashi, só para devolver para você, e a gente viu repercussão, claro, da família, né? Carlos Bolsonaro, assim que a decisão saiu, foi às redes sociais criticar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. A gente tem, inclusive, aí a publicação nas redes sociais, ele insinuando que Alexandre de Moraes, na verdade, tem uma missão. Ele não cita diretamente essa missão, mas já falou publicamente outras vezes que seria de matar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele diz o seguinte: Moraes acaba de negar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, mesmo diante de todas as condições de saúde expostas nos últimos dias e precedentes apresentados pelos advogados do meu pai. Qualquer pessoa de bom senso sabe qual é a missão dada, que precisa ser cumprida, e quando e desde quando ela foi emitida pela primeira vez. Reticências, esse foi o post de Carlos Bolsonaro, que também chegou a acompanhar aqui o ex-presidente no hospital onde ele está internado. Michele Bolsonaro não fez mais nenhuma publicação. O irmão dela, que geralmente é quem leva a comida ao ex-presidente à superintendência da Polícia Federal, né? Porque aqui no hospital ele está sendo acompanhado exatamente pela ex-primeira-dama, mas o irmão de Michele Bolsonaro, ele disse que não tinha, até há 40 minutos atrás, ele não tinha nenhuma informação sobre Alto. E a gente vai ficar aqui nessa expectativa, nessa movimentação, também lá na sede da Polícia Federal, expectativa, né, para transferência a qualquer momento do ex-presidente da República. Muito obrigado, Rani Veloso. Daqui a pouco você volta com outras informações por aqui. Vamos já começar a rodar os comentários aqui dos nossos analistas. João Belucci, como é que você vê a situação de saúde do ex-presidente, expectativa de alta, alguns dias que ele passou ali no hospital, sendo submetido a procedimentos, acompanhamento, observação, fisioterapia, aquilo tudo que a gente viu nos últimos dias, e tendo alta, voltando para a superintendência da Polícia Federal e não para a sua residência, como a sua defesa pediu ao STF. Olha, Kobayashi, me causa um estranhamento essa questão da decisão, um dos fundamentos da decisão ser uma melhora do paciente, quando em verdade está numa recuperação de cirurgia, salvo o melhor juízo, foram 2 inclusive. Então não me parece o mais adequado, mas é evidente que foi determinada perícia, enfim, que experts no assunto falassem sobre o tema. E essa manifestação do Carlos Bolsonaro me leva a crer que ele vinha reportando de forma bastante extensiva o quadro do Jair Bolsonaro em suas redes sociais. Muita gente chegou até a ventilar que havia uma excessiva vitimização a respeito da questão. Havia essa linha tênue entre uma excessiva vitimização e uma demonstração às claras do quadro, né? Então ficou essa bola dividida aí, mas de todo modo agora com a manifestação dele me parece que a estratégia era essa, mostrar o quadro para depois fundamentar, né, dar base ao pedido de prisão domiciliar, que vejo como um excesso por parte do Supremo Tribunal Federal. E com parte dos juízes do Supremo não saindo em recesso, que até o comum no judiciário o recesso, né, a regra, né, ficando lá decidindo diariamente sobre pedidos da defesa do Bolsonaro, há também uma busca por protagonismo do Supremo Tribunal Federal, quando o que a gente sempre cobra é que saia do protagonismo, que não combina ser juiz e ser protagonista do debate público. Mas o Supremo Tribunal Federal, por meio de alguns juízes, busca estar nessa evidência, como ficou bem claro, com a não saída em recesso, e agora todo dia tem que dar essas decisões diárias que não competem de forma alguma ao que se espera de uma corte constitucional, que é o que o Supremo Tribunal Federal é. Ô Fábio Piperno, sabe que um dos argumentos trazidos pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse novo pedido de prisão domiciliar foi o precedente do ex-presidente Fernando Collor de Mello. O que a defesa diz é o seguinte: lá com o ex-presidente Fernando Collor, ele demonstrou sofrer de depressão e de apneia do sono, e com essas informações lhe foi concedido o direito à prisão domiciliar. Agora, a defesa de Bolsonaro junta documentos em que apontam um quadro depressivo e a apneia do sono, exatamente as duas questões que lá atrás beneficiaram o Fernando Collor, e eles pediram, portanto, igualdade e concessão de prisão domiciliar também para o ex-presidente Jair Bolsonaro, além, é claro, de todas as outras questões em relação a soluço, facada e aquilo tudo que a gente já conhece do ex-presidente. Mas mesmo assim o ministro negou.
Eu acho que como estratégia de defesa, tentar carimbar esse tipo de analogia é válido. Da mesma forma que o STF tem todo o direito de recusar, até porque não eram quadros idênticos. De fato, esses dois problemas apontados, da depressão e da apneia, também estavam lá na argumentação em benefício do presidente Collor. Mas não foi só isso à época. Foram apontadas outras questões de saúde. No caso da depressão, e a gente já falou muito sobre isso, me parece que é algo comum a qualquer preso, a qualquer, enfim, detento. Ninguém está numa colônia de... Ninguém que é tirado aí, da sua liberdade, né? Ninguém vai para uma colônia de férias. Ninguém vai para um spa, para um resort. Ele vai para uma prisão. Então, numa prisão, é óbvio que o quadro é de depressão mesmo. Aliás, o Zé Dirceu falou isso um dia desses aí, inclusive quando questionado sobre se ele achava ou não que o Collor deveria ter prisão, enfim, domiciliar e tal. Ele falou, olha, quem disser que numa prisão não vai ter melancolia, depressão, chamar a mãe e tal, tá mentindo. O ambiente, ele é muito, mas muito depressivo. Então, até aí, novidade alguma. Agora, na comparação com o presidente Collor, há de se destacar também que o ex-presidente Fernando Collor de Mello, ao que se sabe, ele não tentou burlar cautelares, como, por exemplo, a história lá da tornozeleira. E você, Alan Gani, como vê? Olha, eu acho que há fundamento, sim, para uma prisão domiciliar, porque a saúde do ex-presidente está muito frágil, ele vai voltar para a cela da Polícia Federal e provavelmente ele deverá voltar novamente para o hospital. Por quê? Porque recorrentemente ele tem problemas em virtude das sequelas da sua cirurgia. Então eu vejo que inclusive é uma tese que foi defendida pelo Durso, que o tal do home care, né? Se os médicos conseguirem provar que ele tem uma saúde melhor ficando dentro da sua casa do que dentro de um hospital, acredito que seja um caminho possível para uma prisão domiciliar por uma questão médica. Rápido intervalo para você que está na rádio, a gente já volta. Por aqui a gente segue falando sobre isso, por quê? Porque isso vai agora ser também tempero de um ano de eleição. Começamos o ano de 2026, este é o ano eleitoral e nós já começamos falando sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, se ele vai para a prisão domiciliar, se não vai, se é justo, se é injusto. O filho já foi para as redes sociais do Carlos Bolsonaro publicar a respeito de uma espécie de perseguição do ministro Alexandre de Moraes contra o Jair Bolsonaro. Isso vai ser explorado politicamente, senhor Piperno. Quanto você acha que esse assunto, a situação do ex-presidente Bolsonaro, vai ser pauta de campanha neste 2026 que a gente começa hoje? Olha, ontem, não sei, eu vi mais uma outra pesquisa que aponta que a maior parte da população não vê motivo para que ele seja beneficiado com a prisão domiciliar. Agora, há algumas coisas que elas são interessantes, né? Estava me lembrando do momento em que o presidente Lula esteve preso, e houve, por parte de um veículo de comunicação, a Folha de São Paulo, naquela época, pediu lá para fazer uma entrevista com o presidente Lula, a repórter Mônica Bergamo. Muito bem. Esse pedido foi negado pelo ministro Luiz Fux. Ministro Luiz Fux, que hoje, né, 7 anos depois, é um ministro, digamos, muito próximo das teses defendidas pelo bolsonarismo. Não estou dizendo que ele seja um ministro bolsonarista e muito menos que naquele momento ele agiu como tal. Estou dizendo que hoje a realidade é essa. Então, naquele momento, Fux foi lá e negou esse pedido. Alexandre Moraes, que é tido como um juiz algoz do bolsonarismo, agora, semana passada, retrasada, ele autorizou o presidente Bolsonaro a conceder uma entrevista para o portal Metrópolis. Essa entrevista ela só não foi concedida porque depois disso o presidente foi convencido por parte dos seus familiares a não se pronunciar. Então você vê que cada juiz, cada ministro, ele tem, né, os seus princípios, ele tem as suas lógicas e a gente aí não está falando de decisões colegiadas, a gente está falando de cabeças que pensam, né, individualmente e que em situações análogas tomam decisões diferentes. Você acha que foi um acerto dele ele cancelar a entrevista ou Belucci?
Me parece que foi uma estratégia, né? Não posso afirmar, né, pela questão médica, mas o que leva a crer é que foi uma estratégia no sentido de, autoriza-se a entrevista, ele falou, não posso ir porque eu estou debilitado de saúde, dando ensejo, dando fundamento à sua tese de que deveria ir para uma prisão domiciliar, para um home care. E certamente isso vai ser alvo da campanha eleitoral, né, Kobayashi? Como já vem sendo, né? 2026, agora estamos oficialmente no ano da eleição, então esse tema será muito forte na população, né, tende a levar, mas pode ser também uma estratégia do Supremo, né, cogitando, especulando-se aqui do Supremo atuando como ator político, conceder essa prisão domiciliar mais para frente, até para o assunto sair do noticiário, porque hoje o tema está muito no noticiário, né? A gente acaba falando muito mais vezes até do ex-presidente Bolsonaro do que do presidente Lula, justamente por essa questão da saúde. Cada movimentação, a imprensa inteira vai lá, aí sai o boletim médico, aí sai o post do Carlos Bolsonaro, todo mundo falando, então acaba dando muita mídia para o Bolsonaro. E pode ser que futuramente, né, como ator político, que eu entendo que o Supremo vem agindo assim, ele conceda a prisão como tentativa de tirar do foco. Lembrando que o ex-presidente divulgou uma carta, depois foi amplamente publicada, ele cancelando a entrevista, dizendo que não iria conceder a entrevista por motivos de saúde. Foi o que ele escreveu ali poucas horas antes do horário em que estava agendada a entrevista que concederia ao Portal Metrópolis. Agora, o Alan Gani, quero também a sua opinião a respeito deste cancelamento de entrevista, porque se o João traz que pode ser uma estratégia ter agendado a entrevista e cancelado por motivo de saúde para engrossar o caldo dessa necessidade de prisão domiciliar, pode ter sido também uma estratégia de ter pedido a entrevista, ter cancelado para pedir depois no momento oportuno. Porque se foi deferido agora, por que não seria deferido, por exemplo, ali em julho, agosto, próximo da eleição, né? O presidente fala, agora eu estou bom, consigo dar uma entrevista, e aí fica com um material quente pro eleitoral ali, que vai para a campanha eleitoral que vai começar nos meses seguintes. Se não tiver nenhum fato novo, ia ser muito estranho um deferimento agora e um indeferimento, uma negativa lá na frente, né? Perfeito, Koba, porque uma negativa lá na frente alimentaria uma tese de perseguição política. Olha, lá atrás, quando eu estava debilitado, concederam o direito à entrevista. Agora que eu posso, né, lá na frente, dar uma entrevista, e supondo o cenário do filho dele, Flávio Bolsonaro, candidato, né, se confirmar isso, não querem que eu dê uma entrevista. A gente sabe da capacidade de transferência de votos de Jair Bolsonaro. De qualquer modo, é muito interessante que a partir do momento que Jair Bolsonaro escolhe o filho dele como seu sucessor, ele mantém o bolsonarismo vivo. O bolsonarismo estava nas cordas. O bolsonarismo volta vivo e volta a pautar o debate. Nós estamos aqui falando de Bolsonaro e não do atual presidente. Agora, Belucci, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro ungiu seu filho Flávio para ser o candidato no lugar dele nas eleições desse ano, inicialmente se iniciou um grande ruído ali, principalmente com líderes partidários que não se sentiram participantes da construção desse nome, alguns outros que eram mais entusiastas da candidatura de Tarcísio de Freitas e da bênção de Bolsonaro ao Tarcísio para disputar o Planalto. E isso gerou um desgaste e algumas pessoas atribuíram a decisão de Jair Bolsonaro como um erro. Mas depois que veio a pesquisa e as pesquisas demonstrando uma boa aceitação do nome do Flávio e uma ascensão do nome dele, parece que, como o Gani disse, o bolsonarismo vai retomando um local de protagonismo ainda maior nesse ano eleitoral. Você, neste momento que a gente inicia o ano, entende como acertada a transferência do prestígio para o Flávio, a escolha do nome do Flávio? Dentro da lógica que impera ali no núcleo duro, vamos por assim, do bolsonarismo, né, dos apoiadores mais próximos, me parece que faz bastante sentido, já que há um componente familiar muito claro, né, nesse movimento, e também os chamados expurgos, né, quando algumas críticas ali, rapidamente é uma grande pressa, né, um assodamento em criticar quem critica algumas decisões que são bastante questionáveis sobre esse aspecto. E eu acho que o Flávio, o que fica bem claro, é que ele se surpreendeu até com a receptividade ao próprio nome dele. No primeiro dia, teve até, chegaram a falar Flávio Day na Bolsa de Valores, enfim, que deu uma grande queda, mas depois as coisas foram mais se ajeitando, ele foi colocando as suas ideias de forma mais clara, até, né, de forma até mais clara que o próprio
Jair Bolsonaro, que também é conhecido pelos seus arroubos verbais, e o Flávio me parece com uma postura muito mais política, né, que o momento demanda. E havia uma grande pressão para que ele indicasse alguém do chamado centrão, né, Kobayashi? Então, vira e mexe, a gente falava, saía a expectativa, parece que hoje o Bolsonaro vai indicar que apoia o Tarcísio ou que apoia outro. Então, estava havendo essa pressão. E aí, quando sai a indicação para o Flávio Bolsonaro, o próprio Flávio Bolsonaro, numa das primeiras declarações, falou que a candidatura tinha um preço. Então, me parece que era a estratégia. Lança o Flávio e depois faz uma espécie de negociação e apoia o Tarcísio. Mas a receptividade acabou sendo forte, né? Ainda a questão da rejeição, ele e o Lula têm uma rejeição bem forte, mas me parece que ele mesmo passou a acreditar no projeto. Ele começou a circular com empresários, ir no mercado financeiro e foram entendendo ele como um bom candidato, e nesse ponto menos... Talvez, não sei se a palavra é afoito, talvez mais assodado que o Jair Bolsonaro nas declarações. Então isso acabou conquistando alguns setores em que ele tem circulado, e agora me parece que ele vai manter a candidatura até o fim, salvo, né, se houver alguma interferência no processo eleitoral por parte de tribunais ou mesmo de decisões judiciais.